Bom dia, sexto ano. Quinta-feira é dia de educação física. Professora Mara, professora Juliana. Calma aí. Eu, professora Juliana, e o Sidney travando na beleza. O Sidney está, então, com a gente hoje. Faz tempo que ele não faz aula aqui de educação física, mas seja bem-vindo também, Sidney. Sejam bem-vindos todos vocês, estudantes, professores, que sempre estão aí nesse nosso encontro semanal de quinta-feira. E hoje, para a nossa aula de esporte de marca, onde nós falaremos bastante sobre atletismo, nós temos uma professora da rede, Juliana, convidada, que é a professora Márcia Cartier. Eu li para não falar. Chique, é chique esse sobrenome. Repete. Cartier. Nossa, Márcia, como você é chique, amor. E cadê Márcia, você nos ouve? Sim, é Márcia Carter. Carter? Então, olha só, eu Carter. tentei falar bonito e não consegui. Mara, Márcia, eu falando teu nome é uma... Márcia Carter. Né? Aquele sotaque do carioca. Então, vamos lá, professora. Então, fale seu nome inteiro aí, bonito pra gente. Pode se apresentar para a rede, estão todos aqui te vendo também. Eu sou Márcia Carter, eu sou professora de educação física há mais de 40 anos e eu atuo na rede estadual. Eu estou na escola Tufimad, na cidade de Mirassol, da diretoria de José Bonifácio. Então é isso aí. Depois vocês vão ver, aí tem um slide também com o nome da professora, a escola, a diretoria. Então, desde já eu agradeço a todos vocês. E a professora Márcia, ela se comunicou com a gente, né, via rede social. Ano passado participou de uma aula nossa, onde falávamos de alguns esportes aí, algumas práticas de esporte de aventura. E aí, convidei novamente a professora, porque ela sempre coloca seu material de atletismo, sempre manda pra gente o que faz e nada como ela hoje para brilhantar aqui com a gente. Então, vamos lá, Juliana, temos uma habilidade, né, dando sequência que nós estávamos falando de esporte de invasão, experimentamos o handball, semana passada foi do futebol e hoje a gente volta aí com o esporte de marca para falar um pouquinho para vocês. Vamos lá, Mara. Então, tem que mudar, né? O título da nossa aula é Esporte de Marca Atletismo. Sim. A habilidade que nós vamos trabalhar é experimentar e fruir esportes de marca e invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Isso, então hoje realmente o nosso maior objetivo aí é conhecer, né? Nós vamos ver alguns movimentos desses esportes de marca, assim como refletir sobre a valorização quanto ao trabalho coletivo e o protagonismo exercido neles. Nesse momento que estamos, né, vivenciando a pandemia, alguns alunos, não são todos os alunos que retornarão para a escola, né, para seguir toda aquela questão de protocolo. Então, na verdade, a gente vai deixar que a prática ela seja exercida mesmo por vocês aí, na escola, junto aos professores, por uma questão real de segurança. Nós vamos falar, sim, dos movimentos, das provas que tem, mas por uma questão realmente de... A gente se preocupa bastante com isso, né, Juliana? De passar atividades seguras para vocês. E a gente vai falar, né, de salto, corridas, então é melhor aí com o professor vendo mesmo de pertinho. É muito legal isso, Mara, porque a gente vai falando, vai tendo ideias assim, né? Aí a gente começa a trazer para dentro da nossa casa. Aí eu fico imaginando as minhas 3 crianças calmas, né, fazendo determinadas coisas. E aí a gente trabalha esse papel de mãe e professor ao mesmo tempo, e aí a gente determina que algumas situações é melhor a gente fazer na escola, com segurança, mas o conhecimento é bom já ter. Sim, vamos, porque a hora que voltarmos todos ali presencial, a gente vai diretamente para essa prática. Vamos fazer também um menu de conteúdo direcionado para o atletismo, aí vai ficar tudo muito mais fácil. Problematização, aquela pergunta da aula de hoje, tendo a vivência na escola de jogos e brincadeiras em que você corre, salta e lança, como podemos pensar nessas práticas para o esporte propriamente dito? Como acontece o trabalho de equipe e protagonismo para esses esportes? Sexto ano, Juliana, a gente tem falado bastante das brincadeiras, não foi? Nós viemos aí nesse bimestre, esse começo de bimestre, falando disso, de brincadeiras, de alguns jogos. Mas correr, saltar, lançar, arremessar, isso não é de hoje que a gente faz, né? Não, engraçado que a gente, quando vê uma criancinha ali, né, começa a dar os seus primeiros passos, ela já começa a
querer correr. Antes de andar, quer correr. É isso. Então, essa prática, ela já existe há muito tempo, certo? Exatamente. Então, a gente vai para a primeira interação aí, para eles entenderem o porquê que a gente denomina esse esporte. Então, vamos lá. Sobre que tipo de esporte falamos? É o conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Patinação de velocidade e todas as provas do atletismo, como remo, ciclismo e levantamento de peso. Então, vamos lá, Juliana, estamos falando de esporte de marca ou esporte de invasão ou territorial? Então, E o pessoal aí? Vou pedir para os nossos estudantes enviarem lá as mensagens para os seus professores, para que eles enviem aqui para nós e que a gente possa dar o crédito, né? Falar bem bonito o seu nome, o nome do seu professor e o nome da sua escola. Pode mandar o nome da cidade também, né, Mara? Pode mandar. Temos a professora Márcia, que é de Mirassol. É gostoso a gente ter essa interação com o estado de São Paulo inteiro. Então, não vou falar Brasil, tá? Não. Fala Brasil. Oi, Brasil! Vou sentar, então. Vamos lá. Vamos Senta. aguardar as respostas Você quer um café? aí. Você quer um cafezinho? Não quero um café, não. Eu quero a resposta. É esporte de invasão ou é esporte de marca? E aí, Juliana? Vamos lá. A aluna Giovana, da professora Euseli, falou letra A, esporte de marca. A será? Maria Fernanda, da professora Adriana, esporte de marca. Adriele, da professora Renata, marca. Então, vamos lá. É esporte de marca, sim. Ela tem essa denominação devido à característica. Sempre são pensados em valores, números aí, né? Determinar o menor tempo, o mais distante. E é muito diferente do de invasão nesse caso, né? Que a gente já tem falado e nós falamos bastante do handball, vimos o futebol também, que era uma outra proposta de uma das habilidades. Então, acertaram aí, Juliana. Sabendo, então, o que é um esporte de marca, me diga qual ou quais você já praticou. E aí, daqui a pouco, a professora vai entrar aí para falar com a gente também. Tô de olho. Vamos lá. Calma, mano. Não mandaram ainda? Pessoal, calma, vamos lá. Vai, fala você, qual que você praticou? Conta pra mim. Eu corria bastante. Corria? Eu fazia... De quem? Não, eu corria mesmo. Quando eu tinha 15 anos, eu entrei para faz tempo. Quando eu entrei para uma equipe, nós corríamos mesmo. Eu praticava, né, essa competição. E olha, eu tenho algumas medalhas referentes a esse esporte aí, a corrida. Mara, Oi. eu fiz faculdade num lugar onde nosso amigo aqui da produção sabe onde é. Faz faculdade, ó. O segundo grau técnico, que é o nosso ensino médio, lá na Universidade de Castelo Branco, em Realengo, Rio de Janeiro. Lá tinha uma pista, assim, tipo, pista enorme, profissional. Tudo. Então, a gente praticava muito todos os esportes. Então, não que eu seja boa em todos, sabe? Mas eu já vivenciei todos. Mas não tem medalha, não. Mas medalha deixa pra você. A pergunta é mesmo essa, né? De ter vivenciado. Então, vamos lá. Então, o meu era o atletismo mesmo e eu ia para esse lado da corrida. Então, vamos lá. Professor Fábio falou lançamento. Professora... Calma. Professor Valderez... Deve ser professora, Valderez. Valderez? Ou professor. Da escola Costa Galvão. Falou... Esporte de marca, ela estava falando do anterior. Calma. Sim. Corrida. O Gustavo, aluno, achei o aluno. Corrida, Gustavo? A da escola Carolina Serafim de Rio Claro, da professora Cibele. Ele fez corrida também. Então, a minha corrida... Então, aí a gente tem... as modalidades, não é do esporte. Aí, por exemplo, eu não fazia corrida de velocidade. A minha era ali, a de resistência. Longo percurso? Longo percurso. Elas têm diferenciações, tá certo? E aí, a gente vem para alguma delas. Olhem comigo aí no slide. A gente tem, inclusive, um corredorzinho. Ficou bonito, hein? Né, Juliana? Ele é bonito. Então, aí nós temos as provas de pista, as provas de campo, as provas combinadas, o pedestrianismo, eu sempre enrolo aí nesse nome, mas são realmente as de marcha, né? As provas de caminhada. Aí. Repete essa palavra, melhor não. Porque o Sidney fez assim, ó. Vamos lá, Sidney. Aqui, ó. Pedestrianismo.
E aí, a gente Muito vai bem. chamar a professora Márcia para falar brevemente como que ela apresenta essas modalidades aí para os alunos agora, né? Ela também está na mesma situação que todos os professores, mas, professora Márcia, vem aqui com a gente. E como que você apresenta ou apresentou, né, essas modalidades para os seus alunos na escola? Então, no momento a gente está online, né? Eu ainda não comecei, mas eu sempre passo o trabalho que eu já fiz com os alunos. Inclusive nessa escola, né, que eu já estou há um tempo, então eu vou falando para ele, olha, pessoal, eu fiz esse trabalho, né? E no ano retrasado a gente conseguiu o trabalho com os sexto e sétimos anos, eu consegui até participar de competições, né, com esses alunos. Então, o trabalho que eu faço, eu falo sempre, eu sempre trabalhei com atletismo, mesmo sem ter turma de treinamento, porque eu acho que é um esporte base, né? Ele busca tudo, o atletismo tem que fazer. Então, em qualquer atividade que você vai dar, um aquecimento, tem a corrida, tem salto, tem lançamento. Então, eu costumo passar para esses alunos. Então, isso vem há muitos anos, né, que eu faço com os alunos. Cada escola que eu passo sempre tem o atletismo. Sempre tem o atletismo. E, assim, o que eu passei, né, o que muitos professores passam, é a falta de material, né, a falta de estrutura. Então, o meu trabalho no atletismo sempre foi improvisado, sempre. Tá? Eu tive uma aluna que foi terceiro lugar do estado em salto triplo e eu treinei ela num campo. Num campinho. Professora, Oi? isso a gente sempre fala aqui, não é, Juliana? Da questão da gente fazer as adaptações, inclusive de materiais, Isso. porque essa questão ela é importante mesmo, né? E tem escolas que têm quadras maiores, tem escola que tem quadras menores, tem escolas que têm quadra, tem escolas que não têm. E aí a gente vai adaptando nos espaços e nunca deixar perder isso que você falou, né? Deixar de trabalhar o atletismo. Então, a gente tem um momento, então agora a gente está trabalhando essa habilidade, vai todo mundo começar aí, não é? Com essa habilidade, mas é o que você falou, a gente vai colocando o atletismo no dia a dia, nas tarefas, nos esportes, nas atividades, né? Então, bem bacana aí. O improviso é assim, né? Carteira virada, cordinha, cabo de vassoura. Então, bem improvisado mesmo. Isso. Mas acontece, a gente consegue fazer. Conseguimos. E os alunos adoram. Eles adoram. E os professores também podem colocar aí no chat, Juliana, as suas improvisações aí, pra gente que trabalham. Então é legal, a gente está ouvindo a professora Márcia, a gente vai ouvir também os outros professores aqui, como que trabalham aí o atletismo. Levantei o dedo, Mara. Ah, então fala. Né? Ó, o professor Danilo, Márcia, é legal a gente ter essa experiência dos nossos colegas, né? Diz que ele conseguiu já levar 2 alunas para 4 finais estaduais do atletismo. Olha só. O famoso GESP, que a gente morre de saudade, né? A professora Maria Lígia, sempre, como tu colocou aqui, eu também morro de saudade. Era algo que eu amava, levar os meus alunos para participar, independente de ganhar ou não. É uma moda da gente ensinar, para ensinar ele. O GESP, que são jogos escolares, são, assim, de grande valia e ensinavam muitas coisas. Já voltaremos, né, gente? É isso mesmo. E aí as escolas elas vão se organizando em relação a materiais, a essa questão da adaptação, para que a gente proporcione para todos os nossos estudantes esse trabalho de atletismo. Então vamos falar para eles o que é o atletismo, tá, professora? Vamos aqui comigo então. O atletismo, comigo no slide, é considerado o esporte olímpico mais antigo da história. E sua origem remete a 776 a.C., na cidade de Olímpia, na Grécia. Espera um pouquinho, gente, eu me perdi aqui. Na Grécia. Era praticada em todas as edições dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. É conhecido como esporte base,
Porque sua prática corresponde a movimentos naturais do ser humano, como correr, saltar e lançar. E foi o que nós falamos, não é, Juliana? Aí eu pergunto para vocês, vamos praticar? Então, nesse momento aí, a gente aguarda esse retorno da escola para que a gente consiga fazer com muita segurança os saltos, as corridas mesmo. Até porque dentro de casa fazer aí essa questão da corrida, do salto, é meio complicado, dá um medinho. Então, vamos praticar? Vamos sim. Nós vamos agora voltar, né? Os alunos vão voltando aos poucos, então eu retomo essa minha fala. E aí, lá com segurança, a gente entra nessa prática com todos os coleguinhas lá. E aí, sexto ano, mas não falta oportunidade, porque vocês podem pegar brincadeiras em que vocês usem muito essa base do correr, saltar, arremessar e lançar. Vocês podem fazer as brincadeiras cotidianas de vocês aí. Mara, tudo bem? Vamos lá. Você pediu, os professores estão colocando eles aqui, colocam. Vamos lá. A professora Juliane, ela falou que ela utiliza cones, cordas esticadas, cabo de vassoura e colchões velhos. Saudades. Sim, professora Ju, a gente tem uma saudade, né? Aquela coisa assim. Então, assim, na coisa geral aqui, como que fala? Em modo geral? De modo geral. Todo mundo está falando muito a respeito desses cones, desses colchões, dessas cabos de vassoura. de material. Mas eu achei legal a professora Raquel, que ela também utiliza materiais de sucata. Opa, interessante. E aí a gente também coloca o estudante para confeccionar esse material. Não é? Então, todos juntos conseguimos montar, fazer... É assim, tem escolas que têm, né, os materiais, mas isso mesmo, os colchonetes, a gente coloca um sobre o outro, tudo isso para fazer os saltos, tudo com a tal segurança, né? Então, quando a professora coloca que ela usa colchonetes ali, adaptados, é isso mesmo, é porque quando você vai treinar o salto, para que você tenha a segurança de não cair ali no chão mesmo, né? Assim, é legal que daí a gente traz a tecnologia para a aula de educação física, né? Que é a famosa cultura maker. Isso. Faça você mesmo com suas próprias mãos e aí você começa a estruturar os alunos a ajudarem até o produto final, a construção final. E é gostoso também, né? Essa construção junto a eles. Então vamos continuar aqui para a gente chamar daqui a pouquinho novamente a professora. Esse esporte, ele acompanha o homem desde os tempos dos nossos ancestrais. A sua prática ajudou na luta pela fuga dos predadores e na busca por alimentos e sobrevivência. Então, tudo começou aí, não é? Tinha-se essa necessidade da busca, né, por alimento, por fugir realmente dos predadores. Então, o homem corria, ele lançava, ele saltava, tudo isso em busca de comida, de sobrevivência. Para isso, aperfeiçoou habilidades básicas como correr, saltar obstáculos e lançar objetos. Juliana, imagina você num lugar e um animal ali correndo atrás de você. Você vai correr também. Então, na hora, por muito menos eu já estou correndo. Mara, olha que legal, professora, eu acho que é Marie Claire. Professor de educação física só não dá nó em pingo d'água. Exatamente, a gente somos se reinventa. Criativos, não somos? Somos sim, é isso aí. Vamos continuar aqui, então. A CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, é responsável pelo esporte no país. Atualmente, o atletismo é praticado em todo o mundo. Então, tem sim um órgão aí que cuida das normas e regras, porque como todo esporte, o sexto ano já aprendeu isso, nós temos regras a seguir, dependendo das modalidades e do contexto inserido aí. Maria, é legal falar que o atletismo é tão legal, tão massa, que é um esporte para todos. Ele é um esporte para todos, então a gente vem falando de adaptação de materiais e adaptação da prática, ela é importante ser citada. E aí a gente pensa em falar também, Juliana, dessa questão do trabalho coletivo e protagonismo, porque não dá para eu pensar e inserir pessoas no esporte se eu não tiver bastante um trabalho em equipe. Mas aí, trabalho em equipe onde?
da escola com os estudantes. Por isso que a gente vai chamar novamente aí a professora, tem até o slide, professora, só que tá Cartier, a gente arruma depois, tá bom? Então, professora Márcia Carter. Aí ela volta aqui para falar um pouquinho com a gente essa relação, essa propriedade do trabalho em equipe. Porque pensa, é um esporte para todos. Juliana concorda, eu afirmo, e os professores, com certeza, também. Não é, professora? É um trabalho em equipe que tem que ser feito, inclusive, para que a gente traga todos e que todos possam e tenham essa possibilidade de trabalho. Como que é fazer esse trabalho em equipe? Conta aí para a gente, Pro. Então, o trabalho é assim, as provas, muitas provas, elas são individuais no atletismo. Só que o treinamento, ele é conjunto. E tem as provas coletivas também, né? Que você vai trabalhar o grupo. Então, tem que ter essa relação, né? Para trabalhar o socioemocional do aluno, né? Ele tem que ter uma estrutura, a gente tem que nem o aluno, a criança, ele vai continuar aluno ali, criança, mas você tem que direcionar, você tem que ajudá-lo, né, a ter uma liberdade, a ter uma autonomia. Então, ele tem que ter segurança para isso, né? E no trabalho em equipe no atletismo, minha experiência, assim, né? União, aquele aluno que fala, ai, professora, eu não consigo. Ai, professora, não vou fazer. Não, você consegue. Márcia, todo mundo consegue. Isso é essencial, né? A gente está falando do atletismo, claro, nossa habilidade remete a isso, mas a gente vem falando com eles essa questão do protagonismo, do trabalho em equipe, e aí quando a gente tem esse aluno que se recusa, não, eu não quero porque eu tenho vergonha, ou quando eu vou eu não me sinto bem, a gente tem que insistir para que ele se sinta bem. E se a gente não fizer esse trabalho em equipe, como você disse, a maioria das provas ela é individual, mas eu tenho que ter equipe, eu tenho que ter para poder dar força para o colega, a equipe treinar junto. Às vezes a prova ela é individual, mas a equipe treina junto, como você mesma disse, né? Então é muito legal. E a gente sempre tem aqueles alunos que se saem, que se destacam, então a gente já vê aquela liderança, aquele protagonismo. E você sempre usou esses alunos também para colaborarem com os outros? Sim, eu até faço na escola, com os sextos anos, eu faço competição interna. Eu trabalho o atletismo e depois eu faço. Então, aquele aluno que não tem um pouquinho a maior dificuldade, tudo, ele ajuda, ele colabora, tá? Na hora que estamos fazendo as provas, na anotação, na premiação, porque eu faço até premiação. Então, eu ponho eles para ajudar ali nas atividades. Eu sempre peço, né? Então, todos participam. Inclusive, eu te mandei um vídeo, né? Sim, isso é importante, né? Porque todos participam. Todos mesmo aquele que não está correndo, saltando, ele está participando de uma outra maneira. E é isso, e todos têm que experimentar todas. A gente vem falando isso nos outros anos também. Então, conhecer a parte por detrás ali, né? O que controla, o que organiza. Pro, nós estamos chegando ao final aí da nossa aula. Eu vou colocar um slide para os professores que quiserem também. Deixa eu ver aqui. Isso, foi um menu de integração de história e educação física, onde a gente vem falando lá desses jogos, né, das Olimpíadas, então vale a pena procurar. Nós temos outros menus também de educação física, não é, Juliana? Então, pessoal, vamos atrás deles. Isso, tem um de handball, sobre as táticas de handball no sexto ano. Então, professores, busquem para a gente fechar aí, né? Exato. O esporte de marca. E aí o de invasão. Ok? Busquem. Nós vamos chegando aí ao final da nossa aula. Eu amo essa imagem, Mara. É bom, né? É um complexo aí da educação física. É um coração, a educação física dentro dos nossos corações. É isso aí. Então, hoje nós identificamos alguns esportes de marca, falamos sobre as modalidades, entramos na questão do atletismo. Vamos sim, vamos fazer, né, Juliana? Tá combinado aqui? Vamos. Um menu de conteúdo só de prática. E eles vão
amar, para que vocês façam aí em segurança na escola. Tudo bem, professores? Assim que tiver no forno aí, eu já aviso e quando tiver pronto, a gente já comunica a vocês também. Professora Márcia, eu agradeço a sua participação. Eu acho que seus alunos devem estar aí todos. Ah, professora, professora. Nós vamos caminhando para o final. Dá um beijo para todo mundo que a gente vai se despedir. Foi um prazer, professora, enorme, viu? Ai, prazer meu. Um beijo a todos. Obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada e volte, viu, professora? Sim, assim voltarei. Como a gente quer que todos os professores falem lá com a gente, não é, Juliana? Para a gente trazê-los aqui também. Pessoal, foi um prazer estar aqui nessa quinta-feira. Eu fico por aqui. E você? Ficaremos. Ficaremos. Beijo. Tchau. Educação é prioridade. Educação é essencial. Quantas vezes você já ouviu isso? Você, pai, mãe, você, professor, você, funcionário da escola. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizendo que educação é prioridade, que educação é essencial? Quantos candidatos já passaram, pessoas que foram eleitas dizendo que educação é prioridade? Pois bem, tem muitas vezes na vida que decisão é que faz realmente isso ser prioridade, isso ser essencial. E hoje aqui em São Paulo, o governador João Dória tomou uma decisão muito importante. Prioridade para a educação, prioridade para os funcionários, para os professores receberem a vacina, sim, porque não dá para não dizer que as crianças, seu filho, sua filha, não seja prioridade. E a gente está muito feliz. Professor, para a gente aqui em São Paulo, você é essencial, você é prioridade. Você está, sim, já aqui nos próximos dias, começando um processo de vacinação para que a gente possa superar. Pai e mãe, seu filho é prioridade. Por isso que os profissionais da educação são prioridade aqui nessa vacinação. Se você concorda com isso, compartilhe esse vídeo. A gente precisa fazer com que a educação seja realmente prioridade no nosso país, que seja realmente essencial para toda a nossa sociedade, como de fato a gente sabe que a educação é. Mas a gente prova isso fazendo, não é só falando. Parabéns, professores, a gente tem muito trabalho pela frente, mas hoje foi um grande passo, um dia de muita felicidade. Muito obrigado a todos vocês.